Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 7 do curso do nosso módulo de distribuição e proteção, onde nós estamos evidenciando os principais aspectos do sistema elétrico de potência. Esse curso ele é baseado no CEP. Hoje nós vamos falar sobre luminotécnica. Então, além da abordagem da potência, essas aulas finais, eu também vou trazer uma perspectiva sobre instalações elétricas. E hoje irei falar sobre luminotécnica. Nosso recado inicial: tenha um copo d'água perto de você, inclusive vou até tomar um gole agora. Use o fone de ouvido, assista a aula pelo computador ou notebook e lembre-se que essa aula é uma gravação, então foque na revisão, na compreensão dos exercícios resolvidos e complemente as suas anotações posteriormente. Ok? Destaco novamente que as nossas aulas são curtas, então essa questão do fone de ouvido, do computador, é apenas para otimizar o teu aproveitamento. Mas se você só consegue utilizar o celular, também acredito que, de uma certa forma, é viável assistir essa aula pelo celular. Às vezes você quer aproveitar o intervalo do almoço, você quer assistir uma aula no turno gelado, show. O importante é estudar e se aperfeiçoar. Conceitos básicos sobre luminotécnica, definições. Então, fluxo luminoso, o conceito básico dele é de que nós estamos falando da potência de radiação total emitida por uma fonte de luz. E eu destaco também que o fluxo luminoso ele pode ser entendido como a potência de energia luminosa de uma fonte percebida pelo olho humano. Tá certo? Vamos para o conceito de lumen. Aqui nós temos fluxo luminoso emitido segundo um ângulo sólido de um esterradiano. E isso aqui é uma unidade para quantificar ângulos sólidos, tá? Equivale ao ângulo sólido formado por um cone, tal que a área da esfera de raio unitário, cujo centro fica no ápice deste cone, tem o valor de 1 metro quadrado. Tá bom? Apenas para compreensão, mas destaco que na prática isso aqui não é tão cobrado, esse conceito, tá? Então, fluxo luminoso é emitido segundo um ângulo sólido de um esterradiano por uma fonte pontiforme com intensidade constante em todas as direções e igual a 1 candela. Então, candela, aí sim, até acho que essa unidade ela é mais recorrente. Ela é a unidade para a intensidade luminosa. Então, ela é definida a partir da potência irradiada por uma fonte luminosa em uma particular direção. Ok? Vamos falar agora sobre eficiência luminosa. Qual é a ideia? Eficiência luminosa nos traz a relação entre o fluxo luminoso emitido por uma lâmpada e a sua potência elétrica. Destaco também que a intensidade luminosa, representada pelo I maiúsculo, e até
faço esse comentário, tá, gente? O que está dentro dos parênteses aqui anteriormente é a simbologia para o conceito em questão. Então, aqui na intensidade luminosa, representada pela letra I maiúscula, nós temos que a intensidade luminosa ela é a potência de radiação em uma determinada direção, cuja unidade é o candela. Ok? Percebam então a diferença aqui entre intensidade luminosa e lúmen, tá? São conceitos diferentes. Beleza? E de fato, alguns exercícios eles avançam exatamente nessa ideia de confundir esses conceitos, tá bom? Vocês vão observar que nós temos exercícios, questões de provas e concursos apenas baseadas na definição desses conceitos. Até queria evidenciar aqui anteriormente que, em relação a essa ideia de eficiência luminosa, eu queria trazer o exemplo da lâmpada incandescente de 100 watts. A sua eficiência luminosa é de 10 lumen por watts. Okay? E aqui nós vamos para um próximo conceito, que é o de iluminância ou iluminamento, representado pela letra E maiúscula. É a relação entre o fluxo luminoso incidente em uma superfície e a superfície sobre a qual este incide. Destaco que a unidade aqui é o lux, mas que o lux é uma equivalência para lumen por metro ao quadrado. E aí, eu trouxe aqui algumas aproximações de algumas situações, onde nós temos dia ensolarado de verão em local aberto, um valor equivalente de 100 mil lux. Dia encoberto de verão, um valor equivalente a 20 mil lux. Dia escuro de inverno, um valor equivalente a 3 mil lux. E boa iluminação de rua, um valor equivalente a 20 a 40 lux, tá bom? Queria dizer também que existe uma equivalência para iluminância ou iluminamento, tá? Ela também é conhecida como a densidade de fluxo luminoso na superfície sobre a qual este incide. E que a ideia por trás do lux é que nós temos o exato iluminamento de uma superfície de 1 metro quadrado recebendo de uma fonte pontiforme a 1 metro de distância na direção normal um fluxo luminoso de 1 lumen uniformemente distribuído, bom? Mas de fato, eu acho que saber do conceito e as unidades para essas definições é o essencial, tá certo? Temos mais um conceito, o de luminância. E aqui nós temos a razão da intensidade luminosa incidente em um elemento de superfície que contém o ponto dado para a área aparente vista pelo observador quando essa área tende a zero. E aqui a unidade é do candela por metro ao quadrado. E nós temos essa equação aqui para o cálculo da luminância, que é igual a... então nós temos aqui DI, né? Conceito de derivada para intensidade luminosa, dividido por dA cosseno de alfa, né? Então, L luminância, A faz referência à área, I faz referência à intensidade luminosa e esse ângulo é o da direção de observação, ok? Eu quero abrir um tópico na aula de hoje para falar sobre tipos de lâmpadas, tá bom? Vou começar falando pelas incandescentes. Elas têm bulbo de vidro e internamente existe um filamento de tungstênio espiralado, que é levado à incandescência pelo fluxo da corrente, né? Destaco aqui que a oxidação ela é evitada pela presença de gás inerte ou vácuo dentro do tubo. Os gases mais utilizados são o de nitrogênio e argônio. As lâmpadas halogêneas são lâmpadas incandescentes com a presença de elementos halógenos, como o iodo ou o bromo, na região interna do bulbo, tá bom? Então percebam aqui que nós temos uma subdivisão das lâmpadas incandescentes. E ainda nós temos as lâmpadas halógenas dicróicas, que é uma lâmpada halógena com bulbo de quartzo no centro de um refletor com um espelho multifacetado numa base bipina. Lâmpada de descarga. Então aqui é um outro grupo, né? Nós estávamos falando, por exemplo, das lâmpadas incandescentes, agora nós vamos falar das lâmpadas de descarga.
E aqui nós temos as lâmpadas fluorescentes, a de luz mista, de vapor de mercúrio, a de vapor de sódio, multivapores metálicos e de luz negra. Eu acrescentei esse tópico porque eu acho que é importante a gente diferenciar, pode aparecer em algum exercício, alguma particularidade sobre as lâmpadas. Então eu acho que é importante ter isso em mente. Então aqui o que é uma lâmpada de descarga? É a situação onde o fluxo ele é gerado diretamente ou indiretamente pela passagem da corrente elétrica por um gás, mistura de gases ou vapores. E aqui eu já até citei os exemplos para esse grupo. Vamos pincelar aqui algumas características dessas lâmpadas. Então, as fluorescentes utilizam a descarga elétrica através de um gás para produzir energia. As lâmpadas de luz mista possuem um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com filamento incandescente de tungstênio que, além de produzir fluxo luminoso, funciona como elemento de estabilização da lâmpada. As lâmpadas a vapor de mercúrio são formadas por um tubo de descarga feito de quartzo, com o objetivo de suportar altas temperaturas. E também tem um eletrodo principal em cada extremidade da lâmpada. As lâmpadas a vapor de sódio são formadas, por um tubo de descarga de óxido de alumínio sinterizado. E aqui nós temos a ideia de que é preenchido por uma amálgama e uma mistura gasosa e encapsulado por um bulbo oval de vidro. As lâmpadas multivapor metálico são lâmpadas de vapor de mercúrio mais outros elementos, como iodetos e brometos, e em seu tubo de descarga é que são adicionadas essas outras partículas, esses outros elementos. E esse acréscimo faz o quê? Faz com que o arco elétrico surja em uma atmosfera de vários vapores misturados. E qual é a necessidade de se acrescentar esses elementos? Então, está se buscando aumentar a eficiência luminosa dessa lâmpada, ok? Por fim, a lâmpada de luz negra são lâmpadas a vapor de mercúrio com bulbo externo de óxido de níquel. E eu destaco que esse bulbo externo é conhecido como vidro de Wood, que sendo transparente à ultravioleta e próximo, ele absorve em grande parte o fluxo luminoso produzido. Quero avançar aqui apenas para evidenciar agora algumas perspectivas por trás do cálculo luminotécnico. O cálculo luminotécnico ele é idealizado partindo de 4 critérios principais: quantidade de luz, equilíbrio da iluminação, ofuscamento e reprodução de cor. A cada um desses critérios pode ser dada maior atenção, pois estão diretamente relacionados com as necessidades visuais, conforto visual e, portanto, para o bem-estar humano. Então, a gente, de fato, evidencia aqui que esses critérios, eles podem ter um foco maior em um ou em dois, de acordo com a necessidade do indivíduo e também com a realidade do local. Por exemplo, eu destaco que ao se iniciar um projeto luminotério, ele precisa partir de algumas perspectivas preliminares. Então, é necessário, para o início de um projeto luminotécnico, escolher o tipo de iluminação mais adequado para o ambiente. E aqui a gente pode destacar incandescente, fluorescente, que são as mais utilizadas, destacar o tipo de luminária. E eu também preciso dizer, apesar de que não é muito a realidade das provas que nós vamos fazer, que um projeto luminotécnico ele também baseia-se num aspecto estético, um aspecto de decoração. Tudo bem? Vou pincelar aqui os 2 principais métodos para o cálculo luminotécnico. O método dos lumens, ou do fluxo luminoso, que baseia-se em determinar a quantidade de fluxo luminoso, então aqui estamos falando dos lumens, necessário para determinado recinto baseado no tipo de atividade desenvolvida. Também
pondera-se as cores das paredes e teto e também do tipo de lâmpada / luminária escolhidos. E, gente, eu destaco que um projeto luminotécnico ele tem várias perspectivas, né? Tem vários aspectos. Contudo, dentro da realidade das provas, a gente muitas vezes é cobrado a fazer o cálculo a partir aqui do fluxo luminoso e do número de lâmpadas. Então, nós temos esse equacionamento para o fluxo luminoso, E vezes A dividido por esse μD. Nós temos aqui que o fluxo luminoso em lumens será igual a iluminância em lux. A área do recinto vezes... Então, fluxo luminoso é igual a iluminância vezes a área do recinto em metro quadrado dividido pelo produto do coeficiente de utilização e o fator coeficiente de depreciação. Ok? E, para achar o número de lâmpadas, nós vamos pegar o fluxo luminoso que calculamos e dividir pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. Ok? É algo relativamente intuitivo. E os nossos exercícios eles são baseados exatamente nessas duas equações. O método ponto a ponto ou das intensidades luminosas. O que nós temos aqui? Ele é utilizado quando as dimensões da fonte luminosa são muito pequenas em relação ao plano que deve ser iluminado. Baseia-se em determinar a iluminância em qualquer ponto da superfície individualmente para cada projetor cujo facho atinja o ponto considerado. O iluminamento total será o somatório dos iluminamentos proporcionados pelas unidades individuais. E dentro dessa realidade, nós seremos cobrados a calcular o iluminamento em lux e algumas vezes o iluminamento sobre um plano horizontal em lux. Okay? Então aqui nós temos os equacionamentos para isso. Vamos aqui para um exemplo. Então temos aqui essa questão que diz: determinado bairro está passando por uma readequação urbanística e há previsão de substituição da iluminação pública atual, que é baseada em lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas LED. Nesse bairro, o fluxo luminoso total produzido pela iluminância pública atual é de 1000 kLm. E o rendimento dessas lâmpadas é de 100 lumens por watts. As lâmpadas de LED, que substituirão o sistema, possuem o mesmo fluxo luminoso, porém o rendimento é de 300 lumens por watts. Considerando que o novo sistema ficará ligado durante 8 horas por dia e durante 30 dias, a economia de energia nesse período será de... Então vamos aqui para o nosso cálculo. O que nós vamos fazer aqui? Bem, nós vamos idealizar primeiramente a potência das lâmpadas, né? Então, nesse cenário... Opa, deixa eu puxar aqui a caneta. Então, nesse cenário, a potência por lâmpada vai ser a razão desse 1000 kLm dividido por 100. Preciso botar esse K aqui, né? Porque aí nós vamos achar o valor de 10 kW. Agora eu vou para o cálculo da potência da minha lâmpada LED. Então, mesmo cenário aqui, ó, 1000K dividido por 300, vou encontrar esse valor de 3,3 kW. Vou aqui achar a potência de economia, que vai ser a subtração daquele valor anterior por esse aqui. Gente, esse casinho sempre é minúsculo, tá? Às vezes eu na correria boto maior, mas é K minúsculo. E aí a gente vai agora para o cenário do consumo. 6,7
K, né? Vezes 8 horas por 30 dias, nós vamos ter aqui que a economia de energia vai ser aproximadamente igual a 1.060 kWh. Ok? Nosso exercício... não tem alternativa, né? Então, é esse valor aqui. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão. Vou fazer essa questão aqui com vocês, uma questão teórica. Então aqui, ó, vamos lá. A relação entre o fluxo luminoso incidente numa superfície e a superfície sobre a qual este incide, ou seja, a densidade de fluxo luminoso na superfície sobre a qual este incide, é definida como... E aí eu disse, gente, que algumas questões elas são baseadas apenas no aspecto conceitual. E aqui nós temos a ideia da iluminância. Próximo. Olha aí, ó. Unidade da iluminância. Não somente saber o conceito, mas saber aqui a unidade também é importante. No caso aqui, a iluminância, ela está descrita na letra B, que é o equivalente ao lux. Tá bom? Vamos até conferir aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Lumen por metro quadrado. Lux. Tudo bem, gente? Então, voltando aqui para os exercícios. Temos tempo para mais uma questão? Sim, vou fazer essa questão aqui e a gente finaliza a aula. Para iluminar um auditório, me deu aqui o tamanho do auditório, ele me disse a iluminância mínima, que é de 500 lux. Utiliza-se luminárias de duas lâmpadas fluorescentes com 2.500 lumens cada e com fator de utilização igual a 0.8 e fator de depreciação igual a 0.5. Ele quer o número de luminárias a serem instaladas. Então vamos lá, gente. Área. Quanto é que vai ser? 18 vezes 8, né? Comprimento vezes largura. 144 metros quadrados. São, aqui em relação à minha luminária, nós temos luminárias de duas lâmpadas, né? Então, estamos falando aqui que por luminária, nós vamos ter o quê? 5.000 lumens. O fluxo luminoso real. Então, fluxo luminoso vai ser o quê? 2.500. Aí eu vou multiplicar pelos fatores evidenciados aqui. 0.8 e 0. Só um instantinho aqui, deixa eu conferir um valor. Gente, eu acredito que aqui é 0.4, tá? Senão a gente não vai chegar em uma alternativa. Deixa eu só conferir essa multiplicação. Então, — 2.500 vezes 0.8 vezes 0.4. Eu acredito que esse exercício aqui tem algum erro nos
nos valores. Eu vou deixar ele de stand-by, tá, gente? Então, eu vou arriscar ele aqui. Eu acredito que tem algum erro nas informações, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma questão teórica. A gente pode fechar a aula com essa questão aqui. A densidade da quantidade de luz que é refletida em determinada superfície e em certa direção e distância chama-se... Bem, o que nós temos aqui? A iluminância, né? Ok? Tanto é que tem aquela equivalência que eu falei para vocês. Por essa ideia de densidade. Então, eu vou finalizar a aula por aqui. Para essa aula, eu utilizei como base esses dois materiais. Agradeço pelo seu tempo e até a próxima. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!